Olá, irmãos, saúdo a todos com prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa alma. 3 João, versículo 2. Gostaria de falar sobre um assunto muito importante, de um assunto de suma importância que Deus tem me tocado, me incomodado para que eu possa comunicar alguma coisinha sobre esse tema aqui no meu canal. Porque um dos males, uma das desgraças, um dos problemas que mais retrocedem, que mais atrasam a nossa sociedade, a nossa nação, certo? As instituições, empresas, famílias, negócios, a igreja, casamentos. Sabe o que é? A desunião e a traição. Na minha concepção, a questão de desunião e traição, elas estão muito bem próximas, portanto, é delas que eu vou falar alguma coisinha aqui nesse breve vídeo. A grande maioria das empresas, de profissionais, muitas das vezes deixam de crescer, são ótimos profissionais, são excelentes profissionais, são pessoas com muita capacidade, mas muitas das vezes eles deixam de crescer profissionalmente porque eles não conseguem se adaptar em nenhum ambiente social. Eles não conseguem trabalhar em grupo, eles não conseguem trabalhar em equipe, ele é um ótimo profissional, mas ele é um péssimo colaborador. E as grandes empresas já descobriram que um camarada que desestabiliza o ambiente, ele não pode ser útil para a visão do negócio de nenhuma instituição, de nenhuma empresa. E por mais bom que ele seja, se ele desestabiliza o ambiente, ele é posto para fora. Ele é excluído do rol. Por quê? Qual é o problema? A desunião, a falta de concordância, correto? A falta de coerência ali, a falta de amabilidade, a falta daquelas táticas, correto? Daquela habilidade que todo profissional tem que ter, que todo homem tem que ter, que todo ser humano tem que ter para andar em grupo, para trabalhar em grupo e para viver em sociedade. Por causa do quê? Da desunião. A desunião é uma coisa terrível, irmãos. É uma coisa terrível. Ver o povo de Israel no deserto, a desunião levou muitos à morte. A desunião, por causa da desobediência, levou muitos à morte. Correto? Então a desunião... Por que o Brasil hoje está nessa situação que está? Porque a desunião é muito grande. É Estado contra Estado. É governador contra governador. É deputado contra deputado. É prefeito contra prefeito. É governador contra prefeito. É presidente contra governador e governador contra presidente. É uma desunião geral. E uma das coisas que Deus mais odeia é a desunião. Claro que não tem sociedade a justiça com injustiça. Claro que você não vai se unir com as trevas, mas você sabe, num cenário nacional, você sabe quem sai perdendo com tudo isso? Somos todos nós, principalmente o povo trabalhador e o povo pobre. Porque os grandes ficam desunidos, mas eles têm grande bonança, eles têm grandes riqueza, eles têm grandes propriedades, eles têm uma vida tranquila e farta. Agora, essa desunião entre os poderes estaduais e federais faz com que prejudique a grande maioria do povo trabalhador. E é o que nós estamos vendo atualmente. Uma verdadeira desgraça, uma verdadeira destruição econômica na nossa nação nos últimos tempos, por muitos fatores, inclusive desunião. Correto? Então a desunião é uma coisa terrível. E na igreja? E na igreja, irmão? Não tem desunião na igreja? Não? Uma das coisas do maior retrocesso religioso. A igreja hoje é uma das instituições que está mais desacreditada.
Você pode ver nos aplicativos, na televisão, não é só na Globo não, em todas as televisões, até em televisão que tem líder evangélico aí. Muitas das vezes a religião e os evangélicos e os crentes são lidados com deboche, com escárnio. Sabe por quê? Por causa da desunião dentro da igreja, por causa das traições dentro da igreja. Um puxando o tapete do outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo o cargo do outro, correto? E aí, por causa disso, a igreja é colocada como escárnio, o líder fica desacreditado, porque muitas das vezes o líder, de colocar decência e ordem, o líder estimula a desunião, ele acha bom quando acontece briga. É coisa terrível, irmão. É coisa terrível. A desunião é um retrocesso geral. Muitas das vezes, a igreja não consegue eleger um representante para brigar pelos seus interesses, porque justamente a desunião é grande. Ninguém quer apoiar ninguém. Ninguém quer ajudar ninguém. E o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 1,10: exorto-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa e que não haja entre vós desunião, mas que estejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo parecer. Olha só o que Paulo está dizendo. Estais perfeitamente unidos em uma mesma mente. Que mente é essa? A mente de Cristo. E em o mesmo parecer. Sabe o que significa isso aí, parecer? Em o mesmo parecer? União de propósitos e ideais. Se todos estivermos unidos em um mesmo propósito, em um mesmo ideal, independente de nossas correntes religiosas ou ideológicas ou partidárias, se todos nós estivéssemos com o objetivo de melhorar nossa igreja, de melhorar nossa comunidade, de melhorar nossa cidade, de melhorar nossa nação, nós teríamos um futuro muito melhor. Nós teríamos um presente, não vou nem falar um futuro, mas um presente, o aqui e o agora, muito melhor. Porque o evangelho, eu aprendi isso. O evangelho, a transformação de um cristão, para ele virar um ser que vai ser um camarada que dê frutos, não é no futuro não, é agora. É no presente. Jesus pregou muitas coisas sobre o futuro, mas ele fez a diferença no presente dele. Daniel foi um dos maiores profetas escatológicos da Bíblia. Um dos maiores profetas que profetizou, que trouxe profecias em relação ao Apocalipse. Estou sendo mais simples na minha linguagem, que é para poder as pessoas que não são cristãs entenderem. Daniel, no Antigo Testamento, ele profetizou muitas coisas sobre o fim dos tempos, sobre o fim das eras, correto? Sobre o Apocalipse. Mas não foi por causa disso que ele ficou só num quarto isolado, orando e pronto. Daniel foi um dos camaradas que mais fez a diferença no seu presente. Chegou na Babilônia para ser copeiro do rei, certo? E foi um dos maiores governantes da história daquela nação. Foi governador, foi primeiro-ministro. Não é porque ele tinha o dom de profecias, não era porque ele foi chamado por Deus, que ele virou um ser inútil, isolado dentro da igreja, como muitos hoje. Mal pagadores, são péssimas pessoas, certo? São colocados como ranzinzas, antipáticos no modo geral, correto? E vivem isolados dentro da igreja e não fazem a diferença no seu presente. Deus nos chamou para fazer a diferença no aqui e no agora. Estando preparado para o futuro, é verdade. Esperando a volta de Cristo, mas fazendo a diferença no aqui e no agora. Bote para trabalhar, seja o melhor na tua área profissional, estude. Faça a diferença, ajude as pessoas. Procure trabalhar para que você seja um cristão zeloso, tanto com as coisas de Deus como para as suas coisas. Se você tem um terreno, deixe o seu terreno o tempo todo zelado e limpo. A sua casa zelada e limpa, organizada. O seu carro,
Se o seu carro, deixa o seu carro todo tempo organizado, limpo, não um carro todo ceboso, imundo, nem parece carro de cristão, parece carro de porco. Ser um cristão equivale a tudo isso. Equivale a tudo isso. Mas por causa das traições, por causa das desuniões, faz com que aconteça uma verdadeira desordem. A desordem lá começa em âmbito federal, em âmbito estadual. A desordem acontece no âmbito religioso, até chegar na desordem no âmbito familiar. E vai chegando no âmbito pessoal. E quando a desordem chega no âmbito pessoal, todas as coisas do camarada andam de maneira errada, bagunçada e infeliz. É muito sério. É muito sério. Por isso que eu tô falando. Comecei em traição e desunião. Olha onde eu vim chegar. Em pessoas que não cuidam das suas coisas, dos seus objetos, da sua vida. Muitas das vezes nem da sua vestimenta. Por causa desses dois fatores aqui. Traição e desunião. A pessoa vira um ser qualquer. A pessoa vira um ser qualquer. A pessoa age de maneira qualquer. Sabe por quê? Porque é desunida. Porque o ponto principal daquela pessoa não é a união, não é a fidelidade. E é justamente o contrário disso. É a desunião e a infidelidade. É coisa terrível. Tem casais que são tão desunidos que já houve tanta traição entre eles que eles não sentem mais absolutamente nada quando estão próximos um do outro. A vida deles é um verdadeiro desânimo. A vida deles é uma vida amarga. A vida deles é uma vida absolutamente sem graça nenhuma, sem sabor. Porque a desunião imperou. Porque a traição fez com que um não confie mais no outro em absolutamente nada. Tem empresas que já houve tanta traição entre os sócios que não tem mais estabilidade nenhuma lá dentro. Um não sustenta, um não consegue mais estar próximo da companhia do outro. Certo? A amargura, a indelicadeza, a aspereza, a desconforto até com a proximidade do outro ou da outra. Sabe por quê? Traição, desunião. É coisa muito triste. Nesses casos, só Jesus, só uma reconciliação com Deus, só a proximidade com o Evangelho, só a restauração em Jesus Cristo que pode fazer tornar essas pessoas uma nova mente, um novo ser, uma nova visão, uma nova compostura, certo? Uma nova prática de vida, tá bom? E a traição, um dos significados da palavra traição significa entregar. Entregar, você pode ver, no grego e no hebraico, a definição, a tradução do significado de traição significa entregar. Judas entregou o próprio Senhor Jesus Cristo para ser massacrado, torturado e morto, certo? Entregar. Quantos de nós, quantas pessoas do nosso meio não estão entregando? Às vezes não entregam seu corpo, mas já entregaram sua mente, pensamentos escusos. Já entregaram seus pensamentos, já entregaram a sua felicidade, já entregaram a sua alegria, já entregaram todos aqueles sonhos e ideais que a pessoa tinha, ela já entregou. Ela não traiu a outros, mas muitas das vezes a pessoa está traindo a si mesma, está traindo seus propósitos, está traindo seus ideais. Ela está entregando a sua paz, está entregando a sua felicidade por conta de desejos momentâneos, por conta de propósitos equivocados, por conta de ideias absurdas.
está entregando a sua paz, a sua alegria, está traindo a si próprio por conta de amizades que estão levando essa pessoa ao fracasso. E isso é muito triste. Então, que nós possamos seguir as recomendações do apóstolo Paulo, estar perfeitamente unidos em uma mesma mente, um mesmo parecer, para que nós possamos ter uma igreja melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, para que nós possamos ser cristãos melhores. Isso é apenas um conselho. E sabe por quê? Isso aí é interessante falar aqui. Sabe por quê? Muitas pessoas traem e porque há tanta desunião, porque elas não ouvem os conselhos de ninguém. Elas vivem segundo o seu bem prazer. Elas vivem segundo ideologias, segundo mensagenzinhas que elas ouvem em redes sociais de pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, pensamento que não tem compromisso nenhum com a decência e com a ordem. Elas querem levar uma vida bagunçada, querem ouvir conselhos de pessoas ligados a essa esquerda desordeira que prega bagunça, desordem. Faça o que você quiser, não ligue para o que ele fala, não. Faça o que você quiser, não ligue para o que... E esse tipo de pensamento, de bagunça, de safadeza, de desordem, ela faz com que tenhamos uma sociedade de traição e de desorganização. É muito sério. Isso é muito sério. E o sábio Salomão disse em Eclesiastes capítulo 4, versículo 13: é melhor um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não aceita repreensão. É melhor você, pobre, humilde, mas sábio, sensato, prudente, inteligente, determinado, fiel, do que esses que não aceitam repreensão, que levam uma vida totalmente bagunçada e infeliz. Que a paz de Deus seja superabundante na sua vida, que a graça abunde em você e que o Espírito de Deus lhe dê sabedoria para que você possa andar em caminhos retos e cumprir todos os seus propósitos, sem traição, sem desunião, apenas com amor, com obediência, com fidelidade, com sensatez, com equilíbrio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.